Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse sabadão 2 de julho de 2022 teremos 10 palpites, grade cheia e muitas competições. Vamos ter jogos ali na Suécia, segundona do Campeonato Brasileiro, Brasileirão também rolando, jogos na Argentina e também jogos na MLS. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal se você ainda já não é inscrito, e para quem já é e para quem está chegando agora, mete o dedo no like, ative as notificações e não perca mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Helsingborg e Kalmar. Jogo válido pela primeira divisão sueca, que a gente tem o Kalmar em sexto com 19 pontos e o Helsingborg ali em último com 5 pontos em 12 jogos. Duas equipes em momentos opostos, mas duas equipes com boas médias de gols. Até porque o Helsingborg, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Kalmar, nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 partidas, também tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40. Já está uma cotação muito boa para esse mercado, e a gente está falando de um Kalmar que está ali brigando na parte de cima da tabela, dependendo da combinação de resultados, pode vencer e entrar na faixa de classificação a competições europeias na próxima temporada, e pega um Helsingborg que vem de 20 gols tomados em 12 partidas, mas tem 10 gols marcados nessa mesma quantidade de jogos, e mesmo sendo uma equipe na última posição, tem até uma boa média de gols marcados, mas vem tomando muitos gols, fez um jogo muito duro, muito complicado contra o Malmö, que é um dos grandes times ali da Suécia, acabou tomando um gol ali nos minutos finais ali, depois dos 45 minutos, então é uma equipe que deu trabalho e pode dar trabalho para o Kalmar, que também vem muito bem na competição e precisa vencer para continuar ali a caça dos líderes, principalmente do Häcken. Por isso eu espero um jogo para 2 gols, então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Ituano e Criciúma, jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Criciúma ali em sétimo com 20 pontos e o Ituano em 14º com 17 pontos. Série B ali nessa meio baixo de tabela, bem embolado, e jogo que eu vejo com tendência de gols, até porque são duas equipes muito equilibradas e duas equipes que vêm com boa média no mercado de gols, até porque o Ituano nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Criciúma nos últimos 5 confrontos, em 3 deles, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 dessas partidas também tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,52, uma ótima cotação para duas equipes que vêm fazendo até uma boa Série B. O Criciúma está ali em sétimo, a 5 pontos do Grêmio, o primeiro time dentro do G4, com 16 gols marcados e 14 sofridos, e pega o Ituano, que está apenas a 3 pontos de diferença da equipe catarinense, mas apenas a 2 pontos da entrada no Z4 dessa Série B, e já tem 15 gols marcados e 14 sofridos. Então são duas equipes com boas médias de gols marcados e sofridos, e que vem fazendo boas competições, vem oscilando. O Ituano vem de 2 vitórias e 1 empate nos últimos 3 jogos, e o Criciúma 1 empate, 1 vitória e 1 derrota também nos últimos 3 jogos. Então um jogo que tem uma cara de ser equilibrado, mas com possibilidade de gols. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Juventude e Atlético Mineiro, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Atlético em quinto com 24 pontos e o Juventude ali em penúltimo com 11 pontos. Equipes em momentos completamente opostos e equipes que também podem fazer um bom mercado de gols para essa partida, até porque o Juventude nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Atlético Mineiro nos
últimos 5 confrontos, em 4 partidas também tivemos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,45 e a gente está falando de um Atlético Mineiro a 5 pontos do líder Palmeiras, mas que para essa rodada, dependendo do que o Turco vem trazer, pode vir com um time misto ou um time reserva, já pensando na Libertadores, e pega um Juventude, que dentro de casa é uma equipe muito forte, apesar de já ter tomado 24 gols nesse Campeonato Brasileiro, uma das piores defesas da competição, é uma equipe que jogando dentro de casa é muito forte. Vem de 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. O Eduardo Batista acabou caindo, então isso pode dar um gás para a equipe que vem de um bom empate contra o São Paulo fora de casa. Então, tendo a perspectiva de um Juventude com um ar novo, com os jogadores querendo mostrar mais para quem chega ou para quem está interino, e um Atlético Mineiro que pode vir misto ou até mesmo completo, é um jogo que tem uma possibilidade até mais que 2 gols. Até porque o Atlético é uma forte equipe e mesmo vindo mista, é uma equipe muito forte, até porque já tem 22 gols marcados nesse Campeonato Brasileiro, um dos melhores ataques da competição, mas tomou 16 gols, uma equipe que toma bastante gols, e o Juventude precisa muito disso para sair dessa zona incômoda. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Vélez Sarsfield e Atlético Tucumã, jogo válido pela primeira divisão argentina, que a gente tem o Tucumã em 13º com 7 pontos e o Sarsfield ali em 20º com 5 pontos. Início de competição, equipes bem embaralhadas, mas eu já vejo o Vélez com um ligeiro favoritismo para essa partida. Até porque a equipe vem de uma boa vitória sobre o River Plate nas oitavas de final da Libertadores e nos últimos 3 jogos são 2 vitórias e 1 empate. Jogando dentro de casa, o retrospecto é melhor ainda. O Vélez tem 4 vitórias e apenas 1 derrota nos últimos 5 jogos. Vai pegar um Tucumã que nos últimos 5 jogos, longe dos seus domínios, são 5 empates. Mas quando a gente olha para o confronto entre essas equipes jogando na casa do Vélez, a gente tem 4 jogos e 4 vitórias do Vélez Sarsfield. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no empate anula aposta no Vélez. A odd está na casa de 1,45, já está uma cotação muito boa. É claro que o Vélez vai estar pensando ali no jogo contra o River Plate, mas pega um Tucumã, que nos últimos 5 jogos são 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe venceu apenas o Lanús há 4 rodadas atrás. Joga agora com o Vélez, que joga dentro de casa e apesar de ser um início de competição, vai precisar pontuar para chegar ali mais perto dos líderes, até porque o Nils já tem 13 pontos na competição e não pode só pensar apenas na Libertadores, mesmo tendo um River muito forte pela frente e já tendo vencido o primeiro jogo. Mas pelo retrospecto dessas equipes, principalmente com o Vélez jogando dentro de casa e vencendo as 4 partidas contra o Tucumã, eu acho que aqui o empate anula aposta ele tá de bom tamanho, até porque a gente só perde caso o Vélez perca o jogo dentro de casa. O empate aqui também faz bastante jus, mas quem sabe uma vitória do Vélez dentro de casa, ainda mais nesse bom momento, seja bem possível, até porque a equipe vem de uma boa sequência. Por isso, empate anula aposta no Vélez, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Náutico e Novo Horizontino, jogo válido também pela Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Novo Horizontino em 8º com 20 pontos e o Náutico em 16º com 15 pontos. Outro jogo de Série B com cara de amarrado, mas outro jogo também com cara de gols. Até porque o Náutico nos últimos 5 confrontos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, também tivemos 2 gols ou mais. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, até porque é a primeira participação do Novo Horizontino na Série B do Campeonato Brasileiro, mas pelo retrospecto das últimas partidas, o nosso palpite vai ser no mais de 1,5 gols. A odd está na casa de 1,53 e faz muito justo, porque a gente está falando de um Náutico com 3 empates seguidos por 1-1. Sem falar nos outros 2 jogos onde a equipe perdeu por 2-0 e 3-2, ou seja, é uma equipe que vem sempre com a boa média de ao menos 2 gols em seus jogos. Pega o Novo Horizontino,
que vem de 2 vitórias seguidas contra times do G4, uma sobre o Bahia jogando na Bahia e uma sobre o Vasco jogando dentro de casa. Então a moral da equipe tá elevadíssima, vem muito forte para jogar contra uma equipe que não vence as 5 partidas. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento e o Novo Horizontino também está a 5 pontos do Grêmio, ou seja, um jogo de variadas facetas, um Novo Horizontino num momento muito bom, um Náutico com a média de gols muito boa, mas que não vive um bom momento, até porque, dependendo de uma combinação de resultados, pode entrar no Z4 dessa Série B. Então um jogo que vale muito para as duas equipes e um jogo com cara de gols. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Santos e Flamengo, jogão nesse Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Santos em 7º com 19 pontos e o Flamengo ali em 9º com 18 pontos. Duas equipes que estão ali com cabeça muito mais nas competições internacionais, mas que precisam pontuar nesse Campeonato Brasileiro se querem chegar mais longe, principalmente a equipe do Flamengo. Lembrando também que o Santos nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Flamengo nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 dessas partidas também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40, já está uma cotação muito boa para um Santos e Flamengo que estão fazendo um campeonato bem parecido. Enquanto o Santos tem 19 pontos com 18 gols marcados e 13 sofridos, o Flamengo tem 18 pontos com 16 gols marcados e 15 sofridos. São duas equipes que fazem muitos gols, mas que também tomam muitos gols. Por isso, um campeonato de muitos empates, como é característico do Campeonato Brasileiro. Mas o Santos, que vem de um empate contra o Táchira na Venezuela pela Sul-Americana, não vence há 4 partidas, são 3 empates e uma derrota. E o Flamengo, que vem de uma boa vitória sobre o Tolima, jogando fora de casa, vem de 2 boas vitórias nesse campeonato, na sua última sequência, uma sobre o América Mineiro e essa sobre o Tolima pela Libertadores. Então a equipe, apesar de estar com um foco muito grande na Libertadores, também deve pensar muito no Campeonato Brasileiro, até porque o seu concorrente, um dos seus concorrentes direto ao título, já tem 29 pontos, 11 a mais do que o rubro-negro. Por isso, se quer continuar sonhando com o título, vai precisar ganhar, vai precisar fazer gol. Assim a mesma coisa com o Santos, que jogando dentro de casa deve ter o apoio de sua torcida. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Ginásio e Defensa e Justiça, jogo válido pela primeira divisão. Os cobradores ligando. Jogo válido pela primeira divisão argentina, que a gente tem o Ginásio em 2º com 11 pontos e o Defensa e Justiça em 24º com 4 pontos. Campeonato argentino muito travado em muitas partidas, mas um campeonato de bons gols. Até porque também o Ginásio nos últimos 5 jogos, em 4 confrontos, tivemos 2 gols, ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Defensa e Justiça nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 dessas partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,60, uma odd muito boa para um vice-líder de campeonato argentino, o Ginásio, que tem 8 gols marcados e 3 sofridos, e pega o Defensa, uma equipe que eu gosto bastante, uma equipe que faz muitos gols e toma muitos gols, mas que hoje, de 28 equipes, é o 24º na tabela de classificação. Mas é uma equipe muito forte, que pega uma equipe num momento muito bom. O Ginásio nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate, sempre com a boa média de gols, e o Defensa e Justiça nos últimos 5 jogos são 4 empates e 1 derrota, mas uma equipe muito forte que faz e toma muitos gols, e eu acredito que para essa partida não deve ser diferente, até porque pega um dos líderes da competição no atual momento. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Toronto e Seattle, jogo válido pela MLS, um campeonato ótimo para gols. E aqui na Conferência Oeste a gente tem o Seattle em 7º com 23 pontos e pela Conferência Leste o Toronto em 12º com 18 pontos nessa MLS. Jogo
MLS, jogo de gols, até porque também temos o Seattle, uma equipe muito boa, e o Toronto que vem oscilando muito nas últimas temporadas norte-americanas. Lembrando também que o Toronto nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Seattle nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, mais especificadamente nos últimos 3, tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,73, uma cotação muito boa para um Seattle que vem de uma derrota dentro de casa para o Montreal e é o primeiro time ali que fecha a zona de playoffs da Conferência Oeste com 23 pontos. Precisa muito vencer para continuar nessa faixa e quem sabe galgar voos maiores, até porque tá complicado chegar no Los Angeles, até porque a equipe já tem 13 pontos a mais que a equipe do Seattle, atual campeão da Champions da CONCACAF. Já pela Conferência Leste a gente tem um Toronto que, como eu falei, vem de temporadas muito oscilantes, que é o antepenúltimo com 18 pontos e 32 gols sofridos, mais 24 marcados. Ou seja, são duas equipes muito fortes e principalmente o Toronto, que vem de uma derrota em casa para o Columbus, vem tomando muitos gols e vem fazendo muitos gols. Então eu acho que é um jogo que vale muito para essas equipes vencerem, voltarem ao caminho das vitórias, mas é um jogo também para o mercado de gols, até porque a MLS tem muita característica para isso. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,73 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Palmeiras e Atlético Paranaense, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Palmeiras em primeiro com 29 pontos e o Atlético Paranaense, uma ótima campanha, em terceiro lugar com 24 pontos. Jogão de bola no Allianz Parque e jogão que eu vejo com cara de gols, até porque o Palmeiras nos últimos 5 confrontos, em 4 deles tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd nesse momento está na casa de 1,46, já está uma odd excelente para duas equipes de Libertadores e que estão ali no top 3 do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que vem de uma boa vitória sobre o Cerro, praticamente encaminhou sua classificação na Libertadores, pode voltar a focar no Brasileiro e tentar abrir vantagem sobre o Corinthians e sobre o próprio Atlético Paranaense, que hoje é o terceiro colocado. Já a equipe de Curitiba vem também de uma boa vitória sobre o Libertad pela Libertadores, tá com a cabecinha ali lá no Paraguai no jogo de volta, mas precisa pontuar, precisa fazer um bom jogo em São Paulo. E lembrando que a equipe de Filipão vem de 4 vitórias seguidas, vem num momento muito bom, boa vitória na Copa do Brasil, vitórias no Campeonato Brasileiro e boa vitória na Libertadores. Então um jogão que promete, vale muito para as duas equipes, mas o Palmeiras jogando dentro de casa, praticamente classificado na Libertadores, deve ter força total, deve ter um foco muito grande nesse jogo e deve ser um jogo muito interessante, até porque a gente está falando do primeiro colocado contra o terceiro colocado de um campeonato brasileiro. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,46 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Vancouver e Los Angeles, jogo válido pela MLS, que a gente tem pela Conferência Oeste. O Los Angeles sobrando com 36 pontos em 17 partidas contra o Vancouver, 11º colocado com 21 pontos, ainda sonhando com playoffs. Jogo de MLS e jogo do Los Angeles numa temporada magnífica, como vem acontecendo nas algumas últimas temporadas. Não tem outra alternativa senão o mercado de gols, até porque o Vancouver nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Los Angeles nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 4 duelos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,71, uma cotação muito boa para o Los Angeles jogando, galera. A gente está falando de uma equipe que tem 35 gols marcados em 17 partidas. Isso dá uma média de mais de 2 gols marcados só nessa MLS. É um dos melhores ataques disparados da competição, mas uma equipe que já tomou 18 gols está ali na média aqui, igual a todo mundo. Pega o Vancouver, que tem 28 gols sofridos, uma das piores defesas, mas que tem 18 gols marcados também ali na média dos outros times. Ou seja,
um dos melhores ataques contra um dos piores ataques. Mesmo jogando fora de casa, é um jogo muito interessante para a equipe do Los Angeles, que está sobrando na Conferência Oeste. É uma equipe muito forte, tem reforço de Bale, tem um reforço do Chiellini, então a equipe vem sobrando, assim como vem sobrando vinha sobrando nas outras temporadas, mas chega ali nos playoffs, a equipe dá uma derrapada, mas sempre na temporada regular é muito forte. E vem de uma boa vitória sobre Dallas e sobre New York Red Bulls, então a moral da equipe está muito elevada e o jogo para gols aqui promete. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,71 é o nosso palpite para Vancouver e Los Angeles. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês, compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!